Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais um Debatendo Joana de Ângeles aqui no canal da Mergs do YouTube, para abordarmos os assuntos da série psicológica de Joana de Ângeles, embasados no seu conteúdo, sempre fazendo vínculo com temas cotidianos a nós, promovendo reflexões. E hoje eu gostaria de fazer um link do livro Plenitude, capítulo 5, sobre a cessação do sofrimento, e vinculando esse capítulo, que é um belo capítulo, falando sobre vários temas profundos da alma, do amor, da necessidade da saúde moral e que ela se dá através do amor, da necessidade de atos de certas transgressões em mundos doentios como os que estamos vivendo, né? E que seria a opção pelo que é ético, pelo que é belo, pelo que é útil, pelo que é agradável e pelo que é da moral cristã, que é o que nós estudamos nas obras da Joana. E, para tanto, eu queria fazer um link com o filme O Violino do Meu Pai, que é um filme turco desse ano agora, de 2022, que vai trazer a história de uma menina órfã que fica um pouco à mercê de um tio que está um pouco amargurado pela vida, que está muito autocentrado, que está muito até obcecado com a ideia de fazer um concerto genial em que ele aparece, em que ele faz o show e que suas notas são impecáveis, né? E ele é casado e a sua esposa acaba sentindo sombra dele, né, orbitando na sua realidade, deixando suas coisas de lado, porque ele exige muito, ele exige silêncio, ele exige concentração, faz muitas exigências e não consegue ver a dor do outro. Então ele está sofrendo, porque é justamente isso que a Joana de Ângeles vai falar nesse capítulo, que nós vamos criando algemas na vida e ilusões através desses comportamentos em que o ego fica assoberbado. Então, nós começamos a sofrer, que é uma forma que o espírito tem de dizer a nós mesmos que estamos ainda desconectados com o amor divino e mais, que nós estamos ainda repetentes numa lição que já deveríamos ter aprendido. Esse conceito de por que eu sofrer vai estar na introdução do livro Conflitos Existenciais, também psicografia, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Então, no filme, se nós analisarmos, há uma menininha órfã, a Oslen, o pai dela, que é irmão desse protagonista do filme, acaba falecendo. Eles têm uma mágoa de muitos anos, né? E a partir daí se desenvolve toda uma personalidade do personagem principal para que enaltece essa questão do orgulho. Ele é um cara bem-sucedido, ele é um cara bonito, ele é um cara que mora num apartamento bonito, que tem toda a apreciação da mídia, tem uma esposa que orbita em torno dele, uma mulher dedicada, também muito bela. Então, tudo aquilo que alimenta o ego, que envaidece, que vai fazendo com que esse ego se aproprie da consciência total, criando, então, uma realidade doentia e, claro, cursando com sofrimento. Então, em um determinado momento do filme, aparece uma moça na orquestra que está errando muito no violoncelo. Ele diz: o que acontece? E ela diz: desculpa, é que o meu marido e meu filho estão doentes no hospital. E ele diz: a tua prioridade é a tua família? Ela diz que sim. Então, saia daqui e vai ao encontro deles. Dando a entender que a prioridade tinha que ser única e exclusivamente a orquestra. Então ele é uma pessoa sem referências, ele é uma pessoa que tem mágoas com a família, ele é uma pessoa que fechou as portas da compaixão, que a Joana vai trazer como antídoto para essas dores psíquicas, essas ervas daninhas da alma, que crescem no ego através dos complexos, muitas vezes, para, então, se assenhorear dessa personalidade. Ele vai se tornando um homem tacanho, um homem orgulhoso, um homem que fere os outros com palavras. Ele fere a sua esposa, ele não reconhece a necessidade da menina recém-órfã, ele consegue ver apenas a sua dor. E vendo, orbitando na sua dor, ele vai cair
num abismo que a Joana de Ângeles vai falar aqui no capítulo 5 do livro Plenitude, sobre os engodos da alma. Em que caminhos, ou melhor, em que descaminhos a alma acaba se perdendo quando está no seu processo evolutivo. Um deles é a ilusão da alma, por exemplo, drogadição, eu procurar, assim, pensar só em coisas materiais. Então ela diz que quando há um crescimento horizontal, que na visão da Joana de Ângeles o crescimento vertical seria o crescimento religioso, a conexão, né, maior com Deus, a horizontal seria conquistas materiais, seria conquistas às vezes até do corpo, conquistas de status. Então quando há esse crescimento, muitas vezes acontece um aumento da ganância, um aumento de um vício, de coisas materiais, de precisar que as pessoas te elogiem. Então houve esse aumento horizontal, mas não houve um aumento ali, tanto para cima vertical, quanto de raízes, né? Esse personagem está desconectado das suas raízes, ele está ali com ressentimentos, com mágoas, que no livro Conflitos Existenciais também ela vai falar, e isso tudo vai causando com que ele vire esse homem ríspido, esse homem tacanho. Então, ou a pessoa se vicia na ilusão, né, desses prazeres que mais entorpecem do que ajudam, ou ele vai num realismo excessivo, ou seja, ele vê a realidade de uma maneira dura, de uma maneira tacanha, de uma maneira até miserável. Então ele vê assim que as pessoas, as coisas são como são, nunca vão mudar e que não há alegria, não há fantasia. A música, que é para ser algo que estimula e que inebria o espírito, vira apenas mais uma coisa de vaidade, mais um objeto de perfeccionismo do ego, no caso do filme. Então ela vai dizer que essas duas atitudes são erradas, que a vida, que sem um pouquinho de magia nós não conseguimos viver a vida. Então, olha que interessante, ele tem esse grande encontro com a sua sobrinha, de forma forçada, a vida empurra um ao outro, né? E ela traz todo esse frescor da infância. E Jesus já dizia, deixai vir a minha as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Então, na verdade, se nós não acessamos a nossa criança, que muitas vezes está ferida, como a dele estava muito ferida, ele se sentiu rejeitado, muito abandonado e traído na infância, e assistindo o filme a gente vai entender o que acontece com ele, ele se fecha para esse lado, mas ele precisa disso, ele precisa daquela sobrinha, ele precisa do amor daquela mulher que representa aquela ânima cuidadosa, aquela ânima amorosa, aquela ânima que tem misericórdia, que diz, olha, ela não tem ninguém, ela está sozinha. Isso é mais importante agora. Então, o espírito, o self, é aquele que está no papel de dizer para nós o que é mais importante agora. A serviço de que está a nossa existência? Jesus falou, de que adianta ganhar o mundo e perder a si mesmo? Então, esse filme é muito bonito, tanto pela música, pelas paisagens, quanto por esse encantamento, esse, vamos dizer, esse socorro espiritual que acontece nesse ser até o final do filme. E a Joana vai nos dizer que a vida é impossível sem amor. Ela vai falar que o amor é dinâmico, ele induz a ação construtiva responsável pelo progresso. Ela vai dizer assim, sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos positivos que interrompem aqueles de natureza perniciosa, porquanto o bem anula o mal e suas consequências, liberando os infratores das leis quando eles as recompõem e corrigem os mecanismos que haviam desarticulado. Então, realmente, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, ela fala assim que quando nós estamos acessando o self, que ela vai trazer como a luz coagulada de Deus dentro de nós, nós podemos promover transformações no mundo, inclusive, porque isso nos dá um certo vigor espiritual, isso vai para o mundo. Ela fala que até um animalzinho selvagem, quando em contato com o amor, se transforma, ele protege a sua prole, quando ele confia naquele ser que está do lado dele, ele fica amoroso, que é, mais uma vez, a comprovação de que Deus
ele está em germe em todos os seres da sua criação. Ela vai dizer nesse capítulo que mesmo aqueles seres mais perversos, mais hostis, mais primitivos, têm o germe do amor e que vai aparecer em pequenos gestos de ternura, em pequenos sacrifícios que ele acaba fazendo. Tudo isso que vai contra o ego vai a favor do self muitas vezes. Na maior parte das vezes, né? Então, na verdade, ela vai dizendo que quando nós optamos pelo amor, nós optamos por nos sacrificarmos momentaneamente para ter algo melhor depois. E não só dar vazão aos impulsos e às nossas más tendências. Nós conseguimos depurar alguma coisa assim sucessivamente, causando então uma melhoria tanto no mundo quanto em nós mesmos, e isso traz mais alegria, isso traz mais serenidade. Então fica aqui a dica tanto dos livros da Joana de Ângeles, quanto desse belo filme, O Violino do Meu Pai, aqui desse ano. Vocês podem encontrar em algum streaming na televisão, e vale a pena porque é um filme muito belo. Pensemos nisso e que possamos cada vez mais exercitar a compaixão e ver as pessoas como se fossem nossas mães, que em alguns momentos estão cansados, dizem palavras erradas, mas merecem, o nosso amor pelo tanto de vida que já nos deram e tudo aquilo que já nos cuidaram. Esse é um exercício que o budismo ensina e que a Joana vai trazer, que nós consigamos ver os outros como se fossem nossas mães, com a mesma ternura. Um beijo, um abraço, fiquem em paz e até a próxima.